Abençoados com todas as bênçãos, graça e paz a todos que estão me assistindo, estão me ouvindo através dessa gravação, da parte daquele que morreu, ressuscitou e hoje habita no nosso espírito, naquele que é o nosso melhor dia. Nosso melhor dia é hoje. Seja bem-vindo todos, de onde você estiver, de qualquer parte do mundo. Para mim é uma honra, é um prazer estar aqui e saber que você está aí me ouvindo. Desde já, muito obrigado pela sua participação, seja de que maneira que for, não é isso? Pelo YouTube, pelo Facebook, pelo WhatsApp, de qualquer maneira que você estiver aí me assistindo. E você que está ao vivo também, muito obrigado. Se você não me conhece, deixe-me apresentar. Meu nome é Neilton Cardoso, seu irmão em Cristo, e falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, Brasil, cidade maravilhosa, bonita por natureza e abençoada por Deus, cidade do Rio de Janeiro, Brasil. E o nosso assunto que nós tratamos aqui é sempre o assunto, o evangelho da incircuncisão. Se você não sabe o que é o evangelho da incircuncisão, sabe o que foi revelado unicamente ao apóstolo Paulo. A Pedro foi dado o evangelho da circuncisão e a Paulo o evangelho da incircuncisão. Para nós que estamos depois da cruz e não somos judeus. Foi revelado por Deus e Paulo deixou escrito em 14 cartas, de Romanos até Hebreus. O tema de hoje que nós vamos tratar aqui se chama a Santa Ceia, que não é do Senhor. Santa Ceia que não é do Senhor, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Desde já, peço a você, eu convido a você que compartilhe a mensagem, para que outras pessoas também possam estar ouvindo aqui esse assunto, que é bem interessante, alguma coisa que é muito comum, é muito forte na religião, não é isso? Principalmente no sistema evangélico, que é a Santa Ceia, o pão e o vinho que é oferecido aos membros, pelo menos uma vez por mês. Então, peço a você que compartilhe a mensagem. Se for possível também, se inscreva no nosso canal do YouTube. É importante também para que a palavra corra e seja glorificada. Tá bom, abençoados? Muito obrigado pela sua audiência. Você que está aí ao vivo, você que está me acompanhando, muito obrigado. Deixe o seu comentário aí, diga o que você está achando. Temos recebido bastante correios de muitos abençoados, alguns concordando, alguns não, é isso mesmo, mas outros nem tanto, mas abençoados. Nada pode nos aborrecer, nada pode tirar o nosso foco, porque nós entendemos o que diz o Evangelho. É Deus que ilumina os olhos do entendimento. Eu só pude entender, só vim entender quando o próprio Deus iluminou aqui o nosso entendimento. E assim acontece com todos os irmãos. E o nosso trabalho é falar. Vamos falar aqui a respeito do evangelho da incircuncisão. Já declarando aí os olhos do seu entendimento iluminados por Deus, para que você possa entender. Hoje estamos aqui num horário diferente. Normalmente estamos às 10 horas da manhã, todos os domingos. Mas hoje, por um problema técnico, tivemos que ficar aqui, começar a dar início às 18 horas. Mas na próxima semana, querendo Deus, não é isso? Permitindo Ele, autorizando Ele, fazendo Ele mesmo, estaremos às 10 horas da manhã, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Então vamos dar início nesses minutos que nós temos aqui, que é a Santa Ceia, que não é do Senhor. Para isso vamos ler aqui um texto aqui, 3 versos aqui, que está na primeira carta de Corinto, capítulo 11, versículos 23, 24 e 25. Carta que Paulo escreveu a essa igreja. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, que diz assim: porque eu, diz o apóstolo Paulo, essas são palavras do apóstolo Paulo, porque eu recebi de quem? Do Senhor, o que também vos ensinei. Ele recebeu do Senhor, estava ensinando a igreja de Corinto, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Agora vamos para o verso 24. Verso 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isto, e aqui vem a bomba, fazer isto em memória de mim, disse Jesus.
em memória de mim, escreveu o apóstolo Paulo. E o verso 25, semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isto, mais uma vez ele repete, todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Abençoados, a Santa Ceia, que a religião ensina, o pão, o vinho, não é do Senhor. Não é do Senhor. Mas nós lemos aqui que Paulo recebeu do Senhor. Nós vamos repetir para você, a Santa Ceia, que a igreja, que as igrejas chamadas evangélicas, principalmente evangélicas, também as católicas, que ensinam, não é a Santa Ceia do Senhor. Olha, para você entender, veja bem, abençoados, para você entender que essa tal Santa Ceia não é do Senhor, primeiro, veja, abençoado, veja de qual Senhor Paulo recebeu o que ele ensinou à igreja de Corinto. Primeira coisa que você tem que entender, de que Senhor o apóstolo Paulo recebeu, porque ele diz assim, porque eu recebi do Senhor, mas de qual Senhor? Gálatas capítulo 1, deixa aqui, e vamos aqui a Gálatas, depois nós voltamos aqui, Gálatas capítulo 1, você vai descobrir agora aqui de qual Senhor que ele recebeu. Capítulo 1, verso 10, ele fala assim, verso 11, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado, veja bem, não é segundo os homens, porque não recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, pela revelação do próprio Cristo ressuscitado. Ele ensinou à igreja de Corinto. E qual outra coisa que você precisa entender? E qual o Senhor que ele diz ser traído? Porque fica bem claro aqui. Primeiro ele fala, eu recebi do Senhor, e em seguida ele fala que o Senhor Jesus, na noite que foi traído. Então, no verso 23, Paulo ele fala, abençoado, desses dois momentos aqui. Qual o Senhor que diz que ser traído? Veja que no verso 23, Paulo fala desses dois momentos, de qual ele recebeu o ensinamento, de qual que ele recebeu essa mensagem e de qual Senhor ele foi traído. Entenda, abençoado, por favor, entenda. Não há dois senhores. Não há dois senhores, porque escrevendo a Efésios capítulo 4, verso 5, ele diz que há um só Senhor. A religião que ensina, a religião que prega, é três deuses, não é isso? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas em lugar nenhum do Evangelho existe essa menção de três senhores. O apóstolo Paulo deixa bem claro, um só Senhor, só há um Senhor. Paulo estava falando, era de duas manifestações, quando ele escreveu para a igreja de Corinto e falou, eu recebi do Senhor e o Senhor na noite que foi traído. Ele estava falando dessas duas manifestações. E que duas manifestações foram essas? Vamos aqui a Romanos, capítulo 7, o verso 4, ele fala assim, assim, meus irmãos, veja bem o que ele fala aqui, assim, meus irmãos, também vós, mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. E como que se chamava o corpo de Cristo? Jesus de Nazaré. Para que sejais de outro, não do mesmo, não do corpo de Cristo, de Jesus de Nazaré, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou, a fim de darmos frutos para Deus. Então ele deixa bem claro, abençoado, são duas manifestações. Primeiro, Jesus de Nazaré, que era o corpo que o próprio Deus usava, e Cristo ressuscitado depois da cruz. Quando ele morre e ressuscita, já não é mais o Jesus de Nazaré. Então, veja bem, abençoados, quando Paulo escreve que recebeu do Senhor, falava do Espírito, do próprio Deus, porque lá em 2 Coríntios 3,17, ele diz que Deus, que o Senhor é o Espírito, não é carne, não é Jesus de Nazaré. Aquele corpo que se via andando aqui, lá em Israel, era o próprio Deus que estava ali dentro. Naquele corpo, era como se fosse o veículo que Deus usava. E quando diz, veja bem, quando ele diz aquele que foi traído, então falava da manifestação de Jesus de Nazaré, da participação de carne do próprio Deus, que é o Espírito, chamado Jesus de Nazaré.
1 Timóteo capítulo 3,16, Paulo diz, grande é o mistério da piedade. Deus mesmo, o Espírito, participando de um corpo de carne. São duas manifestações. Então, veja bem, que Paulo, o apóstolo Paulo, ele divide, separa com essa explicação, antes da cruz, Jesus de Nazaré. Antes da cruz, Jesus de Nazaré. E depois da cruz, Cristo ressuscitado, o Espírito. Não são dois, são um, mas há uma diferença, há uma separação. Antes da cruz, ele estava em um corpo de carne, chamado Jesus de Nazaré. Quando morre, ressuscita, já não é mais de Nazaré. Quando, abençoados, quando não se separa, esse aqui que é o problema da religião, o problema que nós passamos, eu tenho certeza que muitos ainda passam. Quando não se separa a obra de Jesus de Nazaré, o corpo de Cristo, a manifestação de carne do Espírito, quando nossa separação diante da cruz e depois da cruz, não pode dar fruto para Deus. Que diz aqui em Romanos capítulo 7, verso 4, que nós lemos. Um exemplo disso é essa chamada Santa Ceia. Não é do Senhor ressuscitado, não é do Espírito, foi do corpo de Cristo lá antes, Jesus de Nazaré. Não se pode dar fruto para Deus. Hebreus capítulo 6, verso 1 e verso 2, o apóstolo Paulo deixa assim bem claro, deixando já, diz que devemos deixar o que Jesus de Nazaré praticou, ainda chama de rudimento. Diz que o que Jesus de Nazaré fez foi um rudimento que tem que ser deixado já, agora, depois que ele morre e ressuscita, já não é mais para se fazer, é para se deixar. O apóstolo Paulo, veja bem, diferente do que a religião ensina, o apóstolo Paulo não estava ensinando a doutrina da Santa Ceia, para a igreja ali de Corinto. Paulo não estava ensinando, porque lá nessa mesma primeira carta, no capítulo 11, no verso 17, ele começa logo falando, isso que vou vos escrever para vocês, não traz nenhum louvor para vocês, antes se reunir para pior do que para melhor. Ele não estava ensinando, pelo contrário, ele estava chamando a atenção, ele estava explicando para aquela igreja o que ele ouviu do Cristo ressuscitado sobre a Páscoa judaica praticada por Jesus de Nazaré. Bem claro, abençoado, leia com os olhos iluminados, leia com entendimento, leia com conhecimento. Quando o apóstolo Paulo, ele fala, olha, eu recebi do Senhor, ele está falando do Cristo ressuscitado. Quando ele diz, porque na noite que foi traído, ele estava falando do tempo, da época diante da cruz, quando Jesus de Nazaré foi traído por Judas. Então, naquele momento que ele fez essas coisas, que praticou ali. Olha, e diz mais assim, então vamos ler agora da maneira correta que deveria estar escrito, com esse entendimento. Diz assim, mais uma vez o verso 23. Porque eu recebi do Cristo ressuscitado, veja se não é isso que o apóstolo Paulo fala. Porque eu recebi do Cristo ressuscitado o que também vos ensinei. Ele recebeu, ele foi levado ao paraíso, ele foi levado ao terceiro céu, se no corpo, se fora do corpo, nem ele mesmo sabia, mas ele recebeu do próprio Deus que Jesus de Nazaré, na noite que foi traído, o corpo de Cristo, quando ele ainda estava aqui antes da cruz, tomou o pão, simbolizando o seu corpo, e mais, o verso 24, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei. Ele disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido, que é morto por vós. E disse mais, fazer isto em memória de mim. Quem foi que falou isso? O ressuscitado? Não, Jesus de Nazaré. Fazer isto enquanto eu estiver morto. Porque o que aconteceria? Que ele iria para a cruz. Mas acontece, abençoados, que ele já ressuscitou. Eu não sei se você sabia disso, não sei se já chegou ao seu conhecimento que ele já ressuscitou e não está mais em memória. Ele está vivo e para sempre. 1 Coríntios 3,16 diz que ele é Espírito e habita no nosso Espírito. Não está mais em memória. E o verso 25. Semelhantemente, depois de cear, veja bem, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice, aquele que estava na mão dele, um cálicezinho de vinho, é o Novo Testamento, um símbolo. Veja bem, é um símbolo no meu sangue. Então, Jesus de Nazaré completa dizendo, fazer isto todas as vezes que beberdes. Quando? Quando o seu time
ganhar uma partida de futebol, quando você estiver muito feliz, não. Fazer isso em memória de mim, disse Jesus de Nazaré, porque ele estava prestes a ir à cruz. Fazer isto em memória de mim. Então, abençoados, Jesus de Nazaré, aqui, ensinando os seus discípulos, fazer em memória, lembrar que ele estava morto, pois estava próximo à sua morte. Ele queria que os discípulos lembrassem daquele momento que ele estava morto, 3 dias. Ele morreu no 3º dia. O que foi que aconteceu? Saiu de memória. O espírito dele ressuscitou, ele voltou à vida. Então, quando alguém hoje, veja bem como que isso aqui é sério. A seriedade você entender isso, abençoado. Como isso aqui é sério. Quando alguém hoje come pão e bebe vinho em memória dele, porque o pastor, o padre, o reverendo, ele fala lá, fazer isto em memória de mim. Olha, está anunciando que ele não ressuscitou. Está dizendo que ele ainda está morto. Porque o ensino dele aos discípulos era para praticar esse pão e esse vinho enquanto ele estivesse morto, em memória. Fazer isto em memória de mim. Foi isso que ele falou. Então, quando alguém hoje, lá no primeiro domingo de todo mês, né, eu participei de um sistema religioso que era todo o primeiro domingo. Todo mês tinha lá, eu participava. Né? Fazer isto em memória de mim. Então, por 30 e poucos anos, eu estava anunciando, eu estava falando que Jesus ainda estava morto. Olha, ele não está morto. Ele já ressuscitou. Olha, tem mais de 2000 anos. Mais de 2000 anos. É o que faz a religião. Por 2000 anos, né? Com essa prática, anunciam que Jesus não ressuscitou. Pare e pense um pouquinho, abençoado. Não se faz memória de quem está vivo? Imagina você, imagine eu, né? Vou fazer aqui um ritual aqui, vou fazer memória do meu pai, e meu pai está vivo. Olha, quem ia morrer seria eu, né, se eu faço uma coisa dessa, porque ele não ia ficar nada satisfeito. Mas depois que meu papai na carne morreu, então agora sim, agora eu posso fazer alguma coisa em memória dele, porque ele não está mais. Assim está a religião. Cristo morreu e ele falou, fazei em memória de mim, até que eu venha, até que eu ressuscite. E ele já ressuscitou e a religião continua fazendo memória dele como se Cristo não houvesse ressuscitado. Essa Santa Ceia, que não é do Senhor, é do Espírito abençoado, não é do Senhor. Foi praticada por Jesus de Nazaré e os seus discípulos e terminou na ressurreição de Cristo. Foi ali. Com certeza os discípulos praticaram a Santa Ceia ali. Pegaram lá o pãozinho, lá o vinho, da maneira que Jesus mandou. Mas acabou, teve fim, quando Cristo ressuscitou. Porque ele disse, fazer isto em memória de mim. Jesus de Nazaré falou, fazei em memória de mim. Falou aos seus discípulos. E já acabou, já passou, já terminou. Por que acabou? Por que terminou? Porque ele já ressuscitou, já não tem mais, não se tem memória. Você não tem memória de Cristo. Por que se não tem memória dele? Porque ele está presente, ele está vivo no nosso espírito. Como é que você vai fazer memória dele, abençoado? Pense, abençoado, pense. O nosso trabalho aqui é incomodar a tua mente, incomodar a tua maneira de pensar, para que você desperte, para que você entenda que está sendo enganado. Você não está dando fruto para Deus, diz o apóstolo Paulo. Se você se voltar a Jesus de Nazaré, você não está dando frutos para Deus. Para dar fruto para Deus, você tem que entender que ele já ressuscitou e não está mais em memória. E tem mais um detalhe muito, muito importante, né? Não existe nenhuma referência desse título, Santa Ceia, na Bíblia. Não existe essa. Jesus não mandou ninguém fazer isso, somente os seus discípulos. E olha só o que ele falou. Lucas 22, olha só, no verso 7. Momentos antes daquela prática, ó, Lucas 22, verso 7, ele disse assim, ó, chegou, porém, o dia dos ázimos, uma festa lá dos judeus, em que importava sacrificar a Páscoa. Preste atenção no que você está lendo, a Páscoa. E quem mandou? Jesus de Nazaré mandou a Pedro e a João, dizendo, ide, mandou ele a algum lugar, ide,
preparai-nos o quê? A Santa Ceia? Foi isso que ele falou? Claro que não. Preparai-nos a Páscoa para que a comamos. Ele não mandou ninguém preparar Santa Ceia. Ele mandou preparar a Páscoa. Título Santa Ceia, veja bem, pessoal, título a Santa Ceia é uma invenção, é um acréscimo da teologia da religião. Porque não existe isso. Os tradutores lá dos originais, para ficar mais bonito, né? Não é para melhorar, não, só pioraram. Estão negando, com essa tradução, com esse título, estão negando que Cristo ressuscitou. Estão falando que ele ainda está em memória. Estão falando que ele ainda vai ressuscitar. Quando nós entendemos, nós cremos que ele já ressuscitou. Essa história de Santa Ceia, de comer pão, comer vinho, em memória, é um engano, é uma mentira, é uma vergonha, pessoal, uma vergonha isso. Alguém dizer que é cristão, dizer que não, olha, estão fazendo memória de Cristo. Olha, é uma desonra, isso é uma desonra, a morte e ressurreição de Cristo. Quando alguém come pão e come vinho, está desonrando a morte e a ressurreição de Cristo. Por quê? Porque ele chega, eu já ressuscitei, pode parar, não precisa fazer mais. Porque ele está vivo, já terminou. O que Jesus de Nazaré mandou os discípulos prepararem foi a Páscoa judaica. Preste bem atenção, a Páscoa judaica, ordenança de Deus somente aos judeus. Sabia disso? Que essa ordenança de Páscoa foi dada somente aos judeus? Lá no livro do Êxodo, lá no comecinho da Bíblia, no capítulo 21, Deus instituiu a Páscoa aos judeus. Chamou lá o pessoal, deu lá as diretrizes, como tinha que ser feito, tudo certinho. E quando chegou no verso 43, olha, Deus chamou lá Moisés e Arão e deu uma ordem espetacular. Ele disse o seguinte, ó, nenhum estrangeiro poderia participar da Páscoa judaica. Nenhum estrangeiro. Não interessa, abençoado, não interessa, não poderia. Jesus era judeu, precisava participar da Páscoa para cumprir a lei. Romanos capítulo 10, verso 4, diz que Cristo é o fim da lei. O fim da lei é Cristo. 613 ordenanças. E a Páscoa judaica fazia parte desse conjunto de ordenanças. Por isso que ele teve que participar ali da Páscoa judaica. Colossenses, vamos aqui ler o apóstolo Paulo, Colossenses, capítulo 2, verso 2, no verso 14 diz assim, ó, havendo riscado, olha só o que diz, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Abençoados, quando Cristo morre e ressuscita, por favor, abençoado, entenda isso, quando Cristo morre e ressuscita, a lei de Moisés, que era contrária ao povo judeu, que a lei foi aplicada ao povo judeu, com suas 613 ordenanças, não era apenas 10 da tábua da lei, não, eram 613 ordenanças. Foi cravada na cruz. O próprio Deus está aqui quando ele morre e ressuscita, ele cravou. Ou seja, foram substituídas pelo sacrifício de Cristo. Todas as 613 ordenanças. E a Páscoa também é substituída. Na carta escrita, veja bem, na carta escrita por Paulo aos Coríntios, vamos ler aqui, ó, 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Houve uma substituição. Você não precisa fazer mais nada, aliás, nem precisaria, porque a lei de Moisés não foi aplicada a nós, aos gentios. E se tivesse sido, na cruz, o próprio Cristo acabou, foi substituída pela sua morte, pelo seu sangue. Na carta escrita por Paulo aos Coríntios, vamos ler aqui, ó, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, no verso 7. Paulo fala mais uma vez que se deve deixar essas práticas. Então ele diz assim, ó, nos acompanhe aí, por favor, diz assim, ó, alimpai-vos, pois, olha só o que diz aqui o apóstolo Paulo, alimpai-vos, pois, do fermento velho. Olha como é que o apóstolo Paulo
trata tudo que está antes da cruz, que era a lei de Moisés. Um fermento velho, um pacto velho, ordenanças velhas. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 17, Paulo diz que as coisas velhas passaram, as coisas velhas, a lei de Moisés passou e tudo se fez novo, Também a Páscoa abençoada, a Páscoa judaica passou, se fez velho, 613 ordenanças. Para quê? Para que sejais uma nova massa. Na mente, aqui no seu conhecimento, Romanos capítulo 12, verso 1 e verso 2, Paulo diz que o culto tem que ser com raciocínio, com a mente, e não pode ter lei de Moisés na sua mente, então porque você vai estar no fermento velho, Então quando ele diz, alimpai-vos, pois, Paulo estava falando da forma de pensar, como pensa a religião hoje. Isso, a religião pensa com a lei de Moisés. E Paulo fala, alimpai-vos, pois. Paulo estava falando da forma de pensar, pois depois da morte de Cristo, depois que Cristo morreu e ressuscitou, de fato, não havia mais lei de Moisés. Nós lemos aqui Romanos capítulo 10, verso 4, o fim da lei é Cristo. Nós repetimos aqui várias vezes, é difícil que uma reunião nossa, que nós não falamos aqui que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Porque a religião, ela vive debaixo da lei, fazendo tudo que a lei mandava fazer, ou pelo menos algumas coisas. Batismo nas águas, a famosa Santa Ceia, dízimos, que também fazia parte da lei, a apresentação de crianças, não é isso? E todas aquelas coisas que mandavam fazer. E o Evangelho diz bem claro, o fim da lei é Cristo, foram substituídas ali na cruz. Não tem mais o que fazer, abençoado. Então, Paulo continua falando assim, assim como estás sem fermento. Por quê? Porque nós acabamos aqui de falar, não tem lei para ninguém, abençoados. Para o povo judeu que foi dada a lei, Cristo acabou na cruz. E para os gentios também nunca foi dada a lei, acabou. Mas, abençoados, o que acontece é que quando Paulo escreveu essa carta aqui, o templo de Jerusalém ainda estava de pé. A mente deles ainda estava fermentada. Sabe o que é a mente fermentada? É a mente cheia da lei de Moisés. O abençoado, se vê em pecado, está cheio de fermento. O abençoado, se não se batizar, se não fizer, não vai ser salvo. Está com fermento, depende da lei de Moisés. Então Paulo fala, alimpai-vos, pois, na sua forma de pensar. As práticas da lei de Moisés contaminavam. Então Paulo diz, alimpai-vos. Por quê? Porque Cristo, olha só a substituição, Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. Já foi abençoado, já aconteceu lá na cruz. Então, a Páscoa, a Santa Ceia, que é apresentada hoje pela religião, não é do Senhor. Foi lá de Jesus de Nazaré, antes da cruz, na lei de Moisés. A nossa Páscoa já foi sacrificada por nós. Foi Cristo ali na cruz, no Espírito. Ele está aqui na nossa mente. Então, a conclusão que nós chegamos nessa noite, nesse momento, é que a sua mente, a sua forma de pensar, não pode estar no pão e no vinho, né? Como acontecia no primeiro domingo. É uma coisa que acontecia muito, a igreja ficava lotada, ninguém faltava, todo mundo ia para lá para participar da Santa Ceia. A sua mente não pode estar nessas coisas, abençoada. Por quê? Porque é fermento velho, é lei de Moisés. Estão te oferecendo um alimento ultrapassado, não te serve, você não vai dar fruto para Deus. Se você pensa que comendo pão e bebendo vinho ali, na chamada Santa Ceia, você está agradando a Deus, não está, muito pelo contrário, você está envergonhando a Deus. O sacrifício dele ali na cruz está se falando que ele está morto. Por isso, para isso, foi que o próprio Jesus mandou os discípulos participarem. Enquanto estiver morto, fazei em memória de mim. Mas depois que ressuscita, já não está mais em memória, então não há necessidade, não tem como fazer esse momento.
O Cordeiro, a nossa Páscoa, já foi sacrificado e ressuscitou. Não está mais em memória. Isso que você precisa entender. Deus, Cristo, não está em memória. Ele já ressuscitou. E aqui, ó. E para aqueles que dizem que a Santa Ceia, né, foi uma ordenança de Jesus para a igreja, mentira para você. Nós acabamos de ler aqui Colossenses capítulo 2, verso 14. Mesmo que tenha sido uma ordenança, se tenha sido, ficou cravada na cruz, acabou, não se pode mais fazer. Não tem como mais praticar essas coisas se ele está vivo. Nós repetimos, falamos as mesmas coisas, porque isso aí é uma das bases, né, uma das prisões, uma das algemas que o sistema religioso usa para prender as pessoas lá. Meu irmão, você não participou da Santa Ceia, então você está em pecado. Se está em pecado, você não vai para o céu. Se não vai para o céu, você está perdido. É uma das mentiras usada pela religião. 1 Coríntios capítulo 6, verso 17, diz que aquele que se ajunta ao Senhor, um espírito com ele. Abençoados. Nós somos um espírito com ele, abençoados. E não é por causa de pão e vinho, não, porque isso aí, pão e vinho é muito bom para outra coisa, né? Porque você está com fome, para o alimento. Agora, para ter comunhão com Deus, como diz a religião, o culto da comunhão. Mentira, estou enganado, estou te enganando. Não existe nenhuma comunhão nesse negócio aí de pão e vinho na Santa Ceia. O que precisa é você entender, limpai-vos, como diz o apóstolo Paulo. Limpai-vos, pois, é do fermento velho. Esquece isso aí, que isso é fermento velho. O Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós e hoje ele está aqui, ó, na nossa mente e no nosso espírito. Tá bom, abençoado? Eu recebo que você tenha entendido, apesar das nossas debilidades que são claras, mas entenda, você não precisa fazer nada para ter comunhão com Cristo, ele já habita em você. Você precisa entender o Evangelho da Graça e saber o que está escrito no Evangelho da incircuncisão. Eu gostaria de agradecer aqui a todos que estão participando aqui comigo. Estou vendo aqui minha irmã Denise Targino dos Santos. Boa noite para você também. Dá um abraço aí no sobrinho, né? Chegou há 2 meses. Rafael, né? Um abraço para ele, um beijo para ele. Tenho certeza que ele é um espírito perfeito, que chegou do paraíso há pouco tempo, mandado pelo próprio Deus, para alegrar a vida dos seus pais, da Bisa também, que está bem aqui pertinho, aqui, nos ouvindo. E também gostaria de agradecer a todos que participam e peço a você que compartilhe a mensagem. Compartilhe, coloque nos seus grupos aí, nos seus contatos. E se for possível também, se inscreva aí no nosso canal do YouTube. Para quê? Para que a palavra corra e seja glorificada e as pessoas venham ouvir aqui essa palavra e pare para pensar, abençoados, nós mesmos não temos aqui nenhum poder de mudar a maneira de alguém pensar, de salvar ninguém, não. Até eu estava falando com a abençoada Lina, lá de Cuiabá, um abraço para a abençoada. Olha, eu falei, abençoada, eu não consegui nem convencer nem a mim mesmo. Quem me convenceu, quem me fez entender foi o próprio Deus. Quando alguém chegou para mim e falou assim para mim, você é um abençoado. Eu, que isso? Abençoado? O que é isso? Como é que funciona isso? E as coisas começaram a acontecer, o entendimento começou a mudar e o próprio Deus me fez entender. Porque isso aqui não é uma ciência humana, mas é necessário que as pessoas ouçam, é necessário que para se entender. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que a fé, o entendimento, vem pelo ouvir. Não existe nenhum milagre, né? Porque eu tomei um choque, né? E agora eu entendo. Não é isso. Não, porque eu estava numa situação difícil, também não é isso, abençoado. O próprio Deus tem que ouvir. Ouve o evangelho da incircuncisão. Também não é qualquer coisa, tem que ser o evangelho da incircuncisão. Então o véu é tirado e a pessoa entende. Mas para isso tem que ouvir. Eu peço a você, eu convido a você que participe, né? Que compartilhe a mensagem. É uma mensagem até bem simples, bem tranquila, mas é a verdade do evangelho. Isso aqui você não pode negar, que está escrito. O apóstolo Paulo recebeu essa revelação para os filhos e nós estamos aqui
passando para você contra a mentira da religião, chamada Santa Ceia do Senhor, que não é do Senhor do Espírito, porque o Senhor hoje é o Espírito, o Senhor hoje não é Jesus de Nazaré, não é, o Senhor é o Espírito. O que aconteceu ali foi Jesus de Nazaré e os seus discípulos, que acabou 3 dias depois ali na cruz. Tá bom, abençoados? Melhor domingo para você e receba que no próximo domingo estaremos aqui no nosso horário normal, às 10 da manhã. Por favor, compartilhe, participe, para que a palavra corra e seja glorificada. Abençoados com todas as bênçãos.